Amém! Papo de Fone! Oi! Eu sou a Lê, falo do Brasil, Eu sou a Reni, falo do Peru. e hoje tem Papo de Fone. Quadro nosso debut Conhecendo o BTS. Oi, gente, desculpa. Antes de começar o capítulo, eu quero avisar que na primeira metade meu áudio tá um pouquinho ruim, meu microfone estava meio torto, não estava pegando bem. Então, a partir da segunda metade, o áudio melhora muito. Continua com a gente para você perceber isso. Hoje é dia de debut, Reni? Até que enfim a gente chegou no debut, até que enfim a gente vai ver esses meninos. Chegando as primeiras músicas, foi quando a gente tá falando deles, estava só falando de quem eles eram, a gente não estava escutando nada. Então, eu fiquei emocionada essa semana, eu consegui escutar as músicas, consegui ver os MVs, já tô com muita vontade de falar disso. Então, finalmente começou, né? Então, só para relembrar, o debut do BTS foi no dia 13 de junho de 2013, né, num programa da Mnet, que é o M Countdown. Mas eles tiveram um showcase antes, não foi? Foi, eu estava pesquisando e descobri que eles fizeram um debut showcase do Melon, em que eles apresentaram umas músicas, eu achei essa super interessante, porque nesse debut do Melon, depois a gente vai compartilhar o link se vocês quiserem ver também, eles começam com Bulletproof. E Bulletproof não é o title track, mas a primeira música que eles cantam no debut, no showcase deles, é a Bulletproof, para depois ter uma mega entrevista que eles apresentam, falam quem são, quantos anos têm, qual é a posição deles no grupo, todos muito pequenininhos, todos muito bebezinhos. E aí eles, depois, só que eles cantam o No More Dreams. Eu acho que por isso também muita gente confunde, pelo que eu estava vendo, e acha que Bulletproof é a música title track do debut, em vez do No More Dreams. Porque até nesse debut showcase eles cantam primeiro. Eu achei super legal. Acho que ainda é tempo de dizer que o primeiro álbum deles se chama Too Cool for School, né? Que é tipo muito descolado para ir para a escola, enfim. E a tradução da minha cabeça, né? Do meu jeito de falar. Não, tá certinho. Enfim, e aí nesse álbum tem 6 faixas, né? As faixas de música mesmo são 3, que é We Are Bulletproof parte 2, No More Dream é a música que oficialmente é a música de debut, né? Aham. E também Like, né, que é uma música mais romântica e tal, depois mais pra frente vamos falar dela aqui também. Uhum. E é sobre isso que Reni tá debatendo, né, que no showcase, que não é o debut oficial, eles começaram com We Are Bulletproof parte 2. E Isso. depois que foram cantar No More Dreams. E aí no dia que eles se apresentaram no M Countdown, foi que eles cantaram primeiro No More Dream. Eu acho que quando eu escutei a We Are Bulletproof parte 2, falei, gente, eu já conheço essa música, eu já escutei essa música antes, porque ela é bem icônica. Então eu acho que como ela foi tão marcante, as pessoas já acham de frente que é a title track, mas foi No More Dreams que eu realmente gostei muito. Eu vou comparar as duas, a gente também escutou o Bulletproof parte 1, que a gente pode até falar depois, que eu gostei bastante. Eu acho que depois aí vem a No More Jeans pra mim, que eu gostei muito, achei bem gostosinha entre essas. O que eu achei legal desse showcase de debut é que eles, apesar de ser um showcase, ser debut, ser a primeira vez, eu achei que eles estavam confiantes enquanto eles se apresentavam. Sabe, eu achei a postura deles, estavam dançando bem, não titubearam, não gaguejaram, fizeram tudo bem. Aquele movimento do No More Dreams, que agora eu não sei quem é quem, desculpa, eu não aprendi ainda. Um pé o outro no braço e eles correm pelas costas, né? Que é o movimento de levantar e ele corre pelas costas dos outros, que é genial. Eles fizeram isso perfeitamente no showcase. Perfeito. Porque gravando o vídeo é mais fácil, né? Porque você pode ali cortar, pegar, fazer, mas ao vivo no showcase é super legal, é super impactante. Foi até engraçado depois, vendo o vídeo o vlog do debut, deles falando que estavam nervosos, o Suga falando que é super tímido, ver os meninos com fone super concentrados, treinando os passos num cantinho da sala e tal. Então é super engraçado, porque assim, você vê o debut showcase e você acha que eles estão super seguros, super confortáveis, mandando super bem. Aí depois, no final, eles estão tipo, ai, não, eu sou tímido, e treinando, e nervosos e tal. Você fala, nossa, eles colocaram mesmo um cara para fazer esse showcase. Sim, super profissionais desde cedo, né. Naquela parte, Reni, quem segura é Jungkook, e quem faz as pisadas nas costas dos demais é Jimin.
Então, Jim se abaixa, o primeiro degrau é Jim, né? Jim se abaixa, ele pisa em Jim e sai pisando nas costas assim dos demais. Aquela parte é impressionante. Todas as vezes que eu vejo esse MV, eu volto a essa parte. Não tem como. Eu acho que vale a pena, quem não assistiu ainda, assistir, porque é super interessante. Reni, só para concluir sobre o que tem no primeiro álbum deles, nós falamos que tem 3 faixas de músicas, né? Mas tem 6 no total. As outras 3 têm uma introdução, né? Tipo uma introzinha falando sobre o álbum e tal, é cantada essa intro. Mas é bem curtinha mesmo, só para apresentar que é o Bangtan, isso, da Big Hit e tal. Aí eles vão falar sobre hip hop e tudo mais. Tem uma roda de conversa deles, onde eles falam de sonhos, se apresentam, falam sobre eles, de onde vieram, como chegaram. É bem interessante também. E tem uma cypher, em que eles fazem rap, que é uma roda de rap, né? Já falamos até no outro episódio como é que funciona e tal. Então tem a batida e eles vão chamando um por um e falando. Então eles vão lá, começa, se não me engano, com Sugar, faz Go Sugar, Go Sugar. E aí Essa eu achei super interessante ver no YouTube com o lyric video. Porque entender o que eles estão falando, ver a tradução do que eles estão falando, é muito engraçadinho, como eles implicam uns com os outros, eles se sacaneiam, e riem, não sei o que, implicam. Eu achei muito fofinho, mas isso aqui a gente vai falar mais tarde, especificamente quando a gente for música por música. Isso. Então, só para fechar o showcase, foram essas 2 músicas. O que eu encontrei, que foi o showcase do Melon, teve essas 2 músicas, né? O Bulletproof Parte 2 e o No More Dreams, e com essa entrevistinha no meio deles mais retraidinhos falando. Eu acho interessante que, apesar de que no No More Dreams o J-Hope, se não me engano, tá usando a máscara, na hora da entrevista ele tá sem máscara, para as pessoas mesmo saberem quem ele é, reconhecerem a cara dele naquele primeiro momento. Uma das coisas que eu te perguntei, te mandei o áudio quando eu vi o vídeo, foi, ué, por que ele tá de máscara? É do look, né? E a gente foi conversar e a gente descobriu que, apesar de que tem teorias, rumores, ele usava máscara, a declaração oficial é que era parte daquele look hip hop, rebelde, que eles estavam usando de meninos maus do colégio. A gente sabe que na Ásia eles usam muita máscara para proteger de resfriado, para proteger das coisas, é um acessório do dia a dia deles, apesar que deveria ser em muitos lugares, do dia a dia deles, e essa máscara mais de couro e tal, mais legalzona que ele usa, era parte do look futurista, hip hop, malvadão, e não dessas outras teorias que se falam por aí. Exatamente. Reni, eu tenho até umas curiosidades sobre esse dia. Você sabia que no dia mesmo do debut, lá no programa da Mnet, J-Hope sofreu uma lesão na coxa? Meu Deus, coitado. Você lembra do passo que tem no final de Bulletproof, que eles vão fazer tipo um solo de dança? Primeiro J-Hope, aí depois de mim, que chega pulando por cima de J-Hope, e aí entra Jungkook, né? Isso que eu ia te perguntar, eu anotei quem ia ficar pulando em cima do J-Hope. É de mim, é de mim. E aí, J-Hope vai lá, faz um hip hop, uma dança, e aí ele vai, deita de vez no chão, assim, dobrando os 2 joelhos e caindo para trás. Naquela hora, ele machucou a coxa e causou uma sinovite. Ele precisou depois fazer tratamento, tirar líquido do músculo. Foi bem, assim, uma complicação. Nossa, logo no debut deve ter causado uma dor, um problema incrível. E você acredita que ele ainda foi otimista, porque ele disse, não, pelo menos eu fiz o meu melhor no debut, isso faz parte, e o show debut, como nós já conversamos até no episódio anterior, é, assim, crucial, né, para o grupo. Claro. Então, para ele, assim, ele dando o gás todo nesse dia foi o que foi importante. E aí depois ele teve que cuidar disso para continuar se apresentando. Outra coisa que eu também vi de curiosidade sobre o debut é que depois que terminou a apresentação deles lá, o chefe de operações da Big Hit na época recebeu mais de 30 ligações de pessoas da indústria elogiando a apresentação e também propondo oportunidade de negócios. Então, assim, mesmo eles sendo de uma empresa pequena, mesmo eles tendo pouca visibilidade, naquele dia eles chamaram muita atenção. Eu acho que foi muito inteligente a construção que eles fizeram. Porque, por exemplo, a gente estava vendo os teasers, né? Vendo os teasers, a gente pega umas coisas bem legais. Primeiro, toda essa construção deles falando inglês. Porque pode ser isso que também ajudou a abrir portas para eles e pegar um público mais internacional. A gente não sabe se essa foi a intenção deles ou não,
Mas pareceu bem legal isso deles falando que os teasers são em inglês para pegar um público, talvez, que não era só o coreano, e abrir mais portas para eles. Exato, exato. Com as produções, da RM, falando inglês super bem falado e tal. E Uhum. também eu achei super legal, tem um teaser que eles fizeram, que eu acho que eu vi umas 10 vezes, que é o que tem o nome de cada um com cara, fazer cara, crachá, que eu fui vendo umas 10 vezes para tentar descobrir quem é quem. Então, eu achei isso super inteligente também, porque foi mostrando a cara dos meninos, foi dando a conhecer, foi criando a curiosidade. Você fala, esse é gatinho, eu quero ver mais. Então, eu achei que foi uma construção bem feita. Ademais de tudo que a gente já conversou no capítulo passado, né? Que você falava dos vlogs, de toda a atração que eles tentaram pegar antes. Então, eu acho que foi um dos motivos que esse debut deu tão certo, foi esse trabalho todo anterior que eles fizeram. Aham. E nas primeiras apresentações, no próprio debut, eles estavam usando os coletes com os nomes, identificando. Uhum, Achei que isso também foi bem legal, né? Que aí uhum. fica mais fácil de cada um ver, da gente ver quem é cada um do grupo. Ficou bem Sabe bacana. o que é interessante? Justo você falando disso, eu fui procurar um monte de vídeo, né? Encontrei um falando o react do debut. Eles em 2020 fazendo o react do debut deles. Aham. Eles justamente falam isso do coletes, porque na entrevista que eles estão fazendo, eles falam: a gente vai ter que usar isso até que eles aprendam nosso nome. Eu espero que a gente não tenha que usar sempre. Algum dia eles vão aprender nosso nome e a gente vai poder usar. Eu achei tão fofinho. Tipo, tem umas coisas assim um pouco aterrorizantes, porque durante essa entrevista, durante esse react, um deles, que eu fico devendo, não sei quem foi, mas um deles falou, nossa, a gente quase não tem gordura no rosto, a gente estava tão magrinho, e outro responde, porque a gente não comia, a gente estava morrendo de fome, é claro que a gente estava tão magrinho, não tinha gordura nenhuma, a gente estava morrendo de fome. Eu não vi beneficiar essas crianças, já que alimentaram um arroz com feijão. Eram os ensaios exaustivos, né? Que É, aí eles passavam muito tempo gastando energia e não deviam se alimentar o suficiente. isso, eu achei tão assim, eles falando tão honestamente, a gente não tinha gordura, a gente não comia, a gente tá morrendo de fome. Mas eu achei tão bonitinho eles vendo o vídeo falando, nossa, olha o Jungkook, era um bebê, era tão pequenininho, e nossa, nessa época o Jimin tinha abdominais. E olha como ele estava nervoso e tal, achei muito fofo. Vou botar também nas redes sociais depois essa entrevista, que eu achei uma boa perspectiva ver como eles mesmos viram esse debut, né? E como eles, em 2020, podiam olhar para trás e ver as crianças que eles eram naquela época, né? Porque eles são literalmente crianças. Eu achei super interessante, na hora de a gente ver o álbum inteiro, a gente pode falar isso, como é coeso esse álbum. Como realmente todas as letras falam dessa coisa escolar, literalmente escolar. Mesmo sabendo que tinha uns ali de 22 anos, tem aquela coisa escolar mesmo. No Normal Dreams fala dos sonhos da juventude. O Bulletproof tem aquela arrogância adolescente. A gente sabe que os meninos têm aquela arrogância adolescente. Aquele skit ali, aquela conversa na saída do colégio, super comum. O Like é aquele garoto maduro que se apaixonou pela primeira vez e tá fazendo pirraça porque perdeu a namorada. Maduro? Imaduro, Imaturo. muito imaduro, sem maturidade. Aham. Tá fazendo pirraça porque perdeu a namorada. Então, eu gostei bastante da música, mas ela tem esse probleminha. Mas é coeso com o álbum, com o tema do álbum. Então, isso é bem legal, porque você pode escutar qualquer música e falar, é do Cover School, porque tem sentido. E isso eu acho super legal. Totalmente. Reni, antes da gente chegar lá no álbum propriamente dito, né? Falando ainda sobre essa época do debut, estamos aqui comentando que eles se apresentaram num programa de televisão, né? Isso para mim foi uma descoberta. Eu vi que eles têm assim vários grupos novos se apresentando todas as semanas nesses programas, que não tem só esse programa M Countdown da Mnet, que tem vários, tipo, tem na terça, na quarta, na quinta, no domingo. E vários grupos vão em todos esses programas, né? Como é que funciona isso? Você pode explicar melhor? Como era exatamente nessa época, eu não sei, mas eu sei que, por exemplo, hoje em dia a gente tem o MC Countdown, o Indiago, o The Show acabou ano passado e foi devastador, porque era o show que iam os grupos que não tinham dinheiro para ir nos shows grandes, iam no The Show. Então, todos que a gente chama Nobu iam nesse show. Então, são
programas de televisão, imagina a MTV, né? Uhum. Bom, MTV para essa geração é um pouco passada, né? Que tem os programas de cada grande emissora, então é como se fosse a Globo ter um show que vão todas as bandas. Aí a Record tem um show que vão todas as bandas. A Rede TV, cada dia tem um desses shows. O que é legal é que se você gosta de algum idol, provavelmente tem uma época que eles passaram ali sendo MV do show. Passaram a ser os MCs do show. Por exemplo, eu gosto muito do Zero Base One e metade deles já foram MCs nos shows principais. MC que é apresentador, né? Para quem não conhece o termo. Isso, desculpa, assim, é o apresentador. Então, eu achei também nessa entrevista que eu vi, que eles estavam fazendo um react, eles até falaram que eles não conseguiram ir em todos os shows, porque todos os grandes grupos vão para o show, vão fazer esses shows, então eles têm prioridade, e os grupos pequenininhos ali têm que pagar, se virar, brigar, para ter os outros ter lugar ali para se apresentar nesses shows, principalmente nos maiores shows. E eles mencionaram nesse react que eles não conseguiram ir em todos, porque tínhamos alguns que já estavam cheios e eles não tiveram lugar, né? Que é uma pena, mas esses shows são super importantes porque são os que dão os famosos wins. Não só a publicidade, dão a visibilidade e tem os wins, que são como os prêmios, né? Os troféus semanais que eles têm ali. É tão importante para esses grupos conseguirem o troféu. Como é que funcionam esses wins? Esses wins vai depender um pouquinho de programa a programa, mas normalmente nós, fãs, vamos ter o aplicativo desses shows e a gente vai estar ali votando toda semana, todo dia, coletando, vendo 50 mil anúncios para coletar os pontos e ligar e conseguir. E eles fazem uma soma de fatores. Então, tem os streamings, a venda de álbuns, os votos dos fãs, as escutas nas rádios, as escutas no programas da emissora, e eles vão juntar esses pontos, e quem tiver mais pontos ganha. Aí Então, vai ser, aquele grupo vai ser o vencedor daquele programa naquela semana. Então, isso é um win. Exatamente. Tá. Então, cada programa que eles ganham é um win. Então, você vai ver, às vezes, assim, o grupo tal tem 20 wins na carreira, o grupo tal conseguiu o primeiro win no 7º ano de carreira, porque é uma marca tão importante, porque é aquela validação de não só eles fizeram tão bem que os fãs deram isso de presente para eles, porque é os fãs que votam, são os fãs que compram os álbuns, são os fãs que fazem stream, então realmente é um presente de fã pro idol. Então, você vê muitas vezes os grupos se acabando de chorar quando tem o primeiro win. Eu até tô louca para ver quando o BTS ganhar o primeiro win, porque eu quero ver isso. Porque, por exemplo, quando eu tive Kids, eu sempre fico emocionada. Porque o Han, principalmente, eles choram tanto quando eles ganham o primeiro win. Que é lindo, lindo, lindo. Os meninos do Zero Base One também choraram quando ganharam o primeiro win. Na verdade, não importa o grupo, eu adoro ver os meninos chorando quando ganham o primeiro win. Porque eu acho um momento tão bonito, aquele momento de realização. Ele é o sonho de todos os grupos. A gente tem os meninos de Black Love, os meninos do Win sempre falando: a gente quer o nosso win, a gente quer o nosso win. É a nossa meta ter o nosso primeiro win. Reni, então é totalmente improvável que um grupo ganhe, ou seja, receba um troféu ou um win na primeira apresentação, no debut, né? Porque ele não tem ainda uma base sólida o suficiente para que ele consiga isso. Isso é um trabalho que vai acontecendo no decorrer das apresentações, no decorrer das semanas, né? Sim, é muito difícil. Assim, você vai ver grupos que têm 2, 3 anos de carreira, recém vão conseguir o win. Tem grupos que têm anos de carreira e nunca têm, porque não conseguem ter aquela fanbase grande o suficiente para comprar os álbuns e para votar. Porque você precisa ter muita disciplina, entre aspas, para estar ali coletando os pontos para votar todas as semanas para 4 ou 5 shows diferentes. Então, tem grupos que nunca conseguem. São raros os grupos que conseguem wins no debut. Por exemplo, eu menciono o Zero Base One porque ele é um grupo que veio de um reality show. Então, como ele veio de um reality show que fez muito sucesso, as pessoas já estavam seguindo e já conheciam eles antes do debut e já estavam prontas para comprar o álbum. Mas, normalmente, um grupo como o BTS era quase impossível. Eles vinham de uma empresa pequena, eles não tinham tantos seguidores. Então, provavelmente, eu não sei ainda, porque a gente não chegou nessa parte da história, eu estou trabalhando sem spoilers. Porque realmente é em base ao tamanho da fanbase.
vamos ser honestos, é um concurso de popularidade. Uhum. Eu acho assim que tem uma importância bem grande a gente falar sobre esse formato aqui, porque é muito diferente do Brasil, né? Então, assim, saber que eles debutam, ou seja, estreiam nesses programas e continuam participando e lutando por um espaço nesses programas todas as semanas, mesmo depois que eles são grupos maiores e mais conhecidos, é importante para a gente entender por que é tão importante deles terem debutado num programa desse, né? Por que é tão importante ele receber um win, né? E tudo mais, entender esse contexto. Uma curiosidade que eu vi sobre esse início deles, que eles começaram a participar, o primeiro foi esse do debut, né? Que eles foram na Eminet. Mas aí tiveram diversos outros e eles começaram a frequentar esses lugares durante esse ano, né? Durante esse primeiro ano. É interessante que nesse ano eles não tinham amizade com ninguém, eles não tinham como se enturmar com os demais. O que foi que eu vi? Que eles, como não tinham outros grupos maiores, mais conhecidos dentro da empresa, por ser uma empresa pequena, então eles não tinham quem fizesse a ponte deles com os outros participantes. Jean até conta que um desses programas, ele perguntou assim para um dos participantes: "Ei, como é que vocês conhecem todo mundo? Por que que vocês assim já são amigos e tal?" E aí eles explicavam: "Não, é porque eu já estive em uma empresa como trainee, e aí conheci fulano de grupo tal. Lá na minha empresa tem esse outro grupo que já é conhecido, aí eles vão nos apresentam para os demais", e assim eles vão formando rodas de amizade. Aí Jim percebeu que eles, na verdade, já eram amigos antes. Não é que eles se conheceram e fizeram amizade ali naquele show, né? E no caso dos meninos, dos 7, a Big Hit era a primeira empresa deles. Então, eles não tinham passado por nenhuma outra empresa, eles não tinham feito amizade com outros trainees, então eles não tinham como se enturmar. E eles eram também assim muito fechados uns com os outros, né? Uma dedicação muito grande em treinar, em fazer perfeito. Então eles ficavam meio que escanteados, porque eles não eram conhecidos, eram novos, não tinham pessoas que apresentassem, a empresa deles não tinha grupo de sucesso, né? Enfim, no livro até eles são chamados de outsiders, né? Que é aqueles que ficam por fora e tal. Eu imagino que ali naquela Big 3 tinha muita troca, né, de trainee. Eles faziam, começavam numa, terminavam na outra e tal. E também tinha coisas, por exemplo, eu estava vendo uns meninos do Big Bang falando recentemente que eles tinham muitas regras impostas pela empresa. E uma das regras que a empresa imponia no Big Bang é que eles não eram permitidos enturmar com ninguém nos músicos shows. Eles eram obrigados a ficar no camarim sem se enturmar e sem falar com outros para poder manter a vibe misteriosa deles e tal. Então também tinha essas coisas mais da segunda geração, eles eram muito controlados. Sim, uma coisa importante comentar também é essa questão das gerações, né? Comentamos sobre isso já, mas de uma maneira vaga, e agora você falou segunda geração, talvez crie dúvida em quem não conhece. É que no K-pop há uma divisão em gerações, né? Então tiveram aqueles que deram início ao gênero, os precursores, enfim, que é a primeira geração, a segunda geração, que são os anteriores ao BTS, Reni até depois pode citar alguns grupos, se ela lembrar, e o BTS é terceira geração, né? Hoje em dia nós já estamos na quinta, né? Enfim, e aí fica mais fácil da gente conseguir se localizar no tempo, porque vai mudando também a forma em que é abordado de geração para geração, né? Como a primeira geração se comportava, a segunda, a terceira, o tipo de abertura que eles tinham, o estilo de música que eles podiam fazer. Então, isso foi evoluindo no decorrer do tempo. Por isso que é importante se localizar nisso também. Então, só para frisar, o BTS é a terceira geração. Isso, eles ganhariam depois do Super Junior, do Big Bang. Tiny é segunda, né, Reni? Essa é a minha segunda, ele vem antes do BTS. Então, eles são grupos que estavam ali entre a parte super estrita da segunda e pegando mais liberdade. Não vou ser uma liberdade, porque até hoje são bem pegados, né? Mas vão evoluindo um pouquinho mais na questão dos direitos. Não muito, porque você vê os meninos hoje não têm muito direito, em geral. Estava vendo umas atrocidades essa semana, mas Suspirou. Suspiro. Gente, vamos aproveitar aqui o momento para dizer que esse capítulo está tarde, porque passamos o final de semana chorando. No meu caso, o Brasil One se separou.
agora vai ser Zero Base One de um lado, and Double do outro. Então, eu passei essa parte do choradeira, de quem se separaram, tiveram os 3 dias de show, a despedida, meus biases indo para cada lado. E a Lê, não vamos falar muito disso, porque eu toco sensível. O monte dela saiu do grupo dela. Simplesmente. Risang saiu do Enhypen. Risang saiu do Enhypen. É isso mesmo. Exatamente. Foi um choque de realidade, assim, pro fandom e pra todo mundo que gosta deles, né? Queira ou não, ele é o main vocal, o centro, o Hyung. Não é, talvez não seja pertinente me discutir isso, enfim, porque já entra em outro assunto, mas foi um dos motivos que precisamos tardar um pouco a gravação, porque realmente Não tínhamos condições. não. Não tínhamos programa. Estamos sofrendo, a gente não pode gravar e chorar muito tempo. Então, Voltando agora. voltando ao assunto, a gente está falando das atrocidades que acontecem. Então, a gente sabe que eles não são completamente livres, ainda tem muitas coisas completamente reais no pop. A gente vê que é melhorando uma coisa, melhorando um pouquinho, geração a geração. Mas uma coisa que eu acho super engraçado é que, por exemplo, nas músicas, você tem o RM falando palavrão. É como isso também é uma imagem, uma roupagem colocada por eles, assim, de malvadão, de hip hop, enfim. Uhum. Mas na verdade, Reni, o que rolava por trás era uma insegurança tão grande, principalmente dos vocalistas. Jimmy conta que quando ia nesses programas, né, nesses que nós estávamos comentando há pouco, que ele via o desempenho dos outros vocalistas, ele ficava chocado. E aí, quando ele errava, ou quando ele dava uma nota que não era exatamente o que ele devia dar, ele disse que chorava no banheiro, entrava no banheiro para chorar. Meu Deus. J.K., que é tão conhecido pelos vocais impecáveis, aí é destaque, enfim, conta que ele cantava 24 horas por dia. Ele disse que pensava assim, se eu cantar o dia inteiro, conta como um ensaio, conta como treino. Então, não vou parar. Então, imagina, ele o tempo todo cantando, o tempo todo tentando melhorar a voz e tudo mais. E Jim e Vi também. Eles também falam da insegurança deles com os vocais, assim. Até porque Vi começou como músico mais tocando e depois foi dançar, né? Ele foi aprimorar o canto depois que entrou no BTS. E Jim, coitado, foi enganado. Era para ser ator, na verdade. Mas aí, com o rostinho bonito dele, foi convidado e ele, do nada, foi cantar. Do nada, foi dançar. Então, assim, até comentei contigo, não foi, Reni? Vendo os MVs, todas as vezes eu fico impressionada vendo Jim cantando e dançando, porque eu sei que antes ele não fazia nada disso. Ele foi treinar depois que entrou na Big Hit, né? Então, assim, é realmente um talento que ele tinha aí, interno, que ele ainda não tinha descoberto, né? Enfim. E mais legal, mais que talento, é o esforço. É a vontade, a dedicação que ele colocou nisso para melhorar. Eu não reparei, porque eu ainda não sei quem é quem, eu estou aprendendo. Eu consigo reconhecer o RM, o J-Hope e o Jungkook. Uhum. Eu vou prestar atenção mais na carinha do Jim para eu poder ver esse crescimento como você está falando, porque eu quero ver também. Eu quero colocar atenção nisso, perceber isso também em vídeo após vídeo. Até agora eu estou 3 de 7. Vamos lá, daqui a pouco eu consigo. No episódio passado, você só reconhecia Jungkook, não era? O Jungkook e o RM. Porque eu acho que o visual do RM é muito reconhecível. Agora já tá o J-Hope. Já melhoramos. Melhorou muito. Viu? Cada capítulo eu vou adicionando na mistura. Agora, mesmo eu lhe mandando tanto vídeo de Jimin, você ainda não reconhece Jimin? Sério mesmo? Gente, entre vocês com o Jimin, com o Vi, vocês vivem mandando vídeo, mas eu não consigo. Principalmente porque eu tenho aquele probleminha de não saber quem é Jimin, quem é Jin, que pra mim era a mesma pessoa. Você sabe que tinha esse probleminha. Eu vou lhe ajudar nisso. Conte comigo, pode deixar. Eu vou ter que contar com vocês que me ajudam nisso, porque minha cabeça, ela cola os dois juntos e eu tento separar. É ter problema de nome. Só para fechar, como ele se sentiu nessa época, né, do debut, Suga comentou em uma entrevista que ele, mesmo depois que debutou, ele não se sentia como se tivesse debutado. Ele, oxe, eu debutei, mas não mudou nada. Quer dizer, hoje sou eu que
Oxe, sou eu que tô dizendo, minha gente. Eu vou dizer com as minhas palavras, vocês traduzem para o coreano, por favor. Sugar, oxe, eu debutei, não mudou nada. Eu continuo ensaiando feito um desgraçado, continuo sem conhecer o povo, não mudou nada na minha vida, enfim. E eles eram tão assim, não reconhecidos, não tinham. O pessoal chamava eles. Eles eram conhecidos, sabe como? Eles eram conhecidos como aqueles meninos com colete à prova de bala. O que é interessante, porque quer dizer que a música chamou atenção, né? Bulletproof, além do nome também, que é Bangtan Sonyeondan. Eu sempre confundo se é Sonyeondan ou Senoidan. Acho que é Sonyeondan. Enfim, gente, BTS. É BTS. Vocês entendem. É assim. A gente tá entendendo, tô entendendo. Então, agora que a gente terminou de falar ali do debut deles, do showcase e tal, que tal a gente ir por ordem de música por música do álbum? Vamos pro álbum, então. Então, começa ali com aquele intro to Cool for School, que é literalmente só uma introduçãozinha, 1 minutinho, super rapidinho. Isso. Uma coisa que me chamou a atenção, lá nessa intro, eles falam assim, nós somos o Bangtan, enfim, somos da Big Hit, somos descolados, enfim. Mas uma frase que me chamou muita atenção, obviamente eu olhei a tradução, é que nessa intro eles dizem: em nome daqueles que têm entre 10 e 20 anos, contaremos a nossa história cuidadosamente. Então, assim, eles já vieram nos preparar para dizer que eles estão ali para representar aquela faixa etária, né, de jovens. E isso é legal porque eles entraram ali falando, a gente vai falar para os adolescentes, pré-adolescentes, adolescentes, para aquela a idade escolar, a gente vai se comunicar com eles, a gente vai ser ali o representante deles, e eles realmente levaram isso para o álbum inteiro. Eu achei genial. Sim, uma coisa interessante também, que não só representantes, eles levaram a verdade deles totalmente para as músicas. Então eles falam sobre o que eles passaram. E eu achei interessante eles terem tido essa liberdade de poder falar que estavam sofrendo, de poder falar o que estavam passando, as dificuldades, sobre o que estavam dando prioridade. Tem até frases polêmicas nas músicas, assim, né? Enfim, que talvez hoje em dia nem entrassem, né? Mas nessa época entrou. Então é bem interessante de ver, de acompanhar. Vai ser bom acompanhar esse crescimento deles. Não, vai ser muito legal. Foi uma coisa que eu estava falando com você, que eu te mandei até o áudio no WhatsApp, que eu falei, gente, eles estão lá, todos bad boy, hip hop, nós somos hip hop e tal. E eu que conheci eles como gente, eu conheci eles fofinhos, coloridos, representantes ali daquele padrão coreano, brasileiro e tal. E aí você passa 10 anos atrás, é sempre hip hop. Aí fica difícil até de dar credibilidade, né? Porque a gente vê eles ali todos bem novinhos. Aí eu faço o It do perigo. É muito perigoso. E não é para deslegitimar eles. É que quando você chega a uma certa idade, você olha aqueles meninos sendo poseiro e tal, você chega e fala, ai, que fofo, entendeu? Mas mesmo assim, dá para ver que eles tinham ali uma honestidade no que eles estavam falando. Eles estavam falando o que eles estavam sentindo, o que eles estavam ali passando. E isso é super importante, que dá para ver que eles acreditavam mesmo no que eles estavam falando ali. Até na case do debut, o RM estava falando, não, que a gente pegou o estilo ali do Dr. Dre, que não sei o quê. Mas eles têm boas referências, eles têm uma honestidade no que eles estão falando. E pra gente que é mais velho, você olha e fala, ai, que coisa fofa. Mas isso não quer dizer que eles não estavam ali realmente sentindo e fazendo aquilo, né? Então, dá aquela estranheza, porque você olha como eu conheci eles, o que eles eram na época, como é que eles chegaram de A a Z. Mas não quer dizer que eles estavam só fingindo, né? É só a impressão que a gente tem, porque a gente está olhando para trás. Não, eles estavam sendo ferozes de verdade. Pelo amor de Deus. O problema de achar perigoso é meu. Enfim, mas essas são as eras do BTS, né? Ainda vamos chegar lá. Eu mesma tenho muita curiosidade para saber sobre essa transição, sobre como foi que eles resolveram mudar o estilo de música, como eles entraram mais nessa parte mais pop, menos hip hop, né? De baladinha e tudo mais. Inclusive, tem uma musicazinha que é bem baladinha no
né, no álbum, nesse primeiro álbum, enfim. E aí, eu acho que a gente já pode falar da segunda música, segunda faixa, na verdade, que é We Are Bulletproof Part 2. E somos só nós. Ou vocês aí também, quando vem assim, We Are Bulletproof, parte 2, ficam perguntando cadê a parte 1? Porque eu fiquei. Toda música do BTS que eu vejo parte 2, eu pergunto, onde tá a parte 1? Nós vamos procurar, né, Reni? A gente não podia ser. Eu falei, gente, por que é parte 2? Se é o debut, como é que a gente começa o 2? E eu acho muito engraçado, porque eu fui escutar a parte 1 e eu gostei mais que a parte 2. No sentido que eu sou uma pessoa que eu gosto muito de voz grave. Eu gosto muito de um baixo bem pesado. Eu tive uma época de metaleira ali na adolescência que eu tocava baixo. Então eu gosto muito de um baixo, uma coisa mais pesada. Então eu gostei muito da parte 1. Eu gostei aquele We are bulletproof, we are. Aquele refrãozinho ali pegou bem legal. Eu adorei a parte 1. Não significa que eu não gostei da parte 2. We Só are que bulletproof, we are bulletproof, we are bulletproof, we are bulletproof. Exatamente. Eu adorei esse refrãozinho. Então, tipo, não é que a parte 2 não é ruim, não. Eu também gostei da parte 2. Só que a primeira parte me pegou porque tem mais elementos que eu gosto. Da sonoridade e do ritmo, eu acho que eu gostei mais da parte 1 também, viu? Gostei bastante. Quem quiser ver a parte 1, vai ter link nas redes sociais do Papo de Fone também. Isso, dá para você quiser ir lá, ver as referências do capítulo anterior. E nesse capítulo é só pular lá no Instagram, no Twitter. No Twitter é um pouco mais fácil, porque tem literalmente os links. No Instagram a gente menciona ali, menciona os links, as fontes e tal, mas no Twitter é mais fácil para você dar o clique. Mas vai ter nas duas redes sociais ali os links para vocês verem, porque realmente é bem legal de ver, eles estão no palco, ao vivo, soltos, cantando, é bem legal. Mas no Bulletproof 2, eu gostei bastante do MV. Eu achei um MV super bem feito para ser de um grupo debut. Achei a coreografia muito legal. Foi até que a gente estava falando do pulo. Que eu falei, gente, quem tá pulando em cima do J-Hope? Que ele dá um mortal ali, aí vem o Jungkook e começa a fazer um monte de truque. Eu lembro que a primeira vez que você me mostrou esse vídeo, eu falei, gente, quem é que tá com esse chapéu fazendo várias coisas? Aí você falou, é o Jungkook. Eu falei, ai, meu bias. Aí tá meu bias. Eu adorei os truques. É uma coreografia muito legal. É bem hip hopzinha mesmo, mostra bem as coisas. A música é legal, a música é pegajosa, gruda na cabeça. Então é bem gostoso de ver. Eu tenho algumas curiosidades sobre essa música. Primeiro, que tem participação de RM Sugar, né? Além de outros rappers da Big Hit, tem eles dois, RM Sugar. Na parte 2. Na parte 1, eu até procurei os créditos aqui, não tô achando. Se você encontrar, fala pra gente comentar também ainda no vídeo. E aí, outra coisa, sabia que no MV de Bulletproof, naquela parte dos solos, que tem J-Hope deita, foi quando ele machucou a coxa, Jimin pula por cima. Você lembra que Jimin lança o boné e Jungkook pega no ar? Você não acha aquilo incrível? Não, quando eu vi, porque, vamos ser honestas, quando eu vi no vídeo, no MV, eu falei, isso é truque. Quando eu puxo no shows, no music shows, falei, gente, não é que eles fazem isso mesmo? Pois deixa eu lhe falar um segredo. Eu preciso lhe falar um segredo. Conte. Ele não pega o boné no ar. Sem enganada. É um truque, amada, é um truque. Me conte, como é que eles me enganaram? Pois agora você vai prestar atenção, porque ele não pega no ar. O boné fica lá, eles ficam dançando, tanto no MV quanto em todas as apresentações, você vê bonés lá no fundo, lá atrás. E na hora que o Jimin joga o boné, Jungkook tira de trás das costas assim, ó, e Jimin esconde o dele. Mágica! Esses meninos fazem rap, cantam, dançam e fazem mágica. Que meninos completos. Enfim, e eu volto 30 vezes nessa parte, porque é tão perfeito que a gente sabendo não vê. Você sabe não. Várias vezes. E não viu. Pois é. Mas sabe quando é que a gente percebe? Porque Jimin arremessa o boné, Jungkook pega, e quando Jimin se posiciona lá atrás, na fileira, que estão os outros, ele recoloca o boné na cabeça. Aí você, ele estava com o boné na mão. Vou ter que ver de novo só para pegar esse truque. Pois é. Eles me enganaram desse jeito. Pois depois você vai olhar, viu?
Então, essa música, né, Bulletproof, fala sobre autoestima, sobre que eles Uhum, vão arrebentar, que eles são do hip hop, que a gente é escala nacional. uhum, Eu até grifei umas frases aqui para comentar também. Nessa música, eles falam: enquanto vocês se divertiam, eu abri mão do meu sono pelos meus sonhos. Eu pego a caneta a noite toda, todos os dias. Eu fecho os olhos depois que o sol nasceu. Então, eles uhum, mostram o quão exaustiva era a rotina deles, né, durante os treinos, uhum. enfim. E aí eles ainda dizem: "Ó, que atire a primeira pedra quem fez tanto quanto eu. Nós trabalhamos duro e nós não temos medo". Eu acho, assim, é uma música Uhum. muito forte, é uma música muito presença, assim. E eles ainda falam sobre os preconceitos que eles sofriam antes de conseguir debutar, antes de conseguir ser o BTS, enfim. Uhum. A música também diz assim: "Youngs que tinham orgulho de serem do hip hop me disseram que seria impossível, mas olhe com atenção, eu coloco um ponto final no impossível. Eu sou o possível agora, tá bom, garoto?". Entendeu? É um descarrego, né? Eles estão descarregando essa frustração que eles devem ter sentido ali naqueles anos treinando, até 14 horas por dia, como a gente mencionou no capítulo passado, aquele cansaço, aquele esforço, aquela dúvida, eles sendo menores de uma empresa pequena, passando fome, quando eles estão descarregando aquela raiva, né? Por isso que eu falava que pode parecer bonitinho pra gente, mas tem uma honestidade ali. Dá para ver, dá para sentir aquela raiva. Principalmente, eu acho, foi uma das coisas que eu falei. O RM se destaca muito para mim nesses dois MVs. Nesse álbum, o RM se destaca muito. Porque eu sinto ali, quando ele tá fazendo rap, eu sinto aquela raiva na voz dele. Mas não raiva de garra, raiva de descarrego mesmo. Ele tá jogando para fora. E você se sente, você escuta na voz dele, na textura da voz dele, como ele tá botando aquelas coisas ali para fora. Então, eu acho que isso vem para a letra, porque se você só vê a letra, você pode achar super arrogante, porque são meninos no debut, na primeira música, falando ali, somos os melhores, você pode achar arrogante. Mas quando você sente ali, na voz deles, na coisa deles, esse desespero quase de botar para fora esse sentimento, não soa tão arrogante. Mas bem que estava no contexto, né, se a gente for pensar. Reni, e No More Oi. Dream? Aí, sabe o que eu gostei bastante? Eu acho que, como eu falei antes, o Bulletproof é um pouquinho mais icônica, no sentido que todo mundo já Agressiva, já né? conhecia. É, e todo mundo foi aquela música que todo mundo conhece e tal. Mas o No More Dreams, eu gostei da batida, eu gostei, da letra. O videoclipe, para a idade, o MV para um debut de um grupo pequeno, foi super bem produzido. Tem a historinha, eles roubando o ônibus, eles se rebelando, eles sendo pegos pela polícia. A coreografia super legal, como a gente falou antes, super Uhum. bem feita, os meninos super estilosos, mas bem coordenados, que você vê, você sabe quem é grupo, quem é dançarino. Então, eu achei tudo muito bem feito, achei super legal. A música gostosinha, boazinha de usar. E mais importante que a letra ali bate com o que a gente já tinha visto antes, né? No contexto do álbum. E para mim, como eu acho que eu já até falei antes, o RM realmente se destaca. Ele Sim. tem uma presença muito forte ali no vídeo. Claro que você tem o Jungkook dançando super bem, você tem os meninos dançando super bem, cada um tem ali uma nota alta que eu parei e falei, peraí, te mandei a foto e falei, quem é esse fazendo a nota alta? Porque eu gostei muito desse Jimmy, agudo, o de mim. Jimmy. Isso, eu até ia ler É. agora, eu até anotei. Eu gostei Uhum. muito da nota alta do de mim. Eu falei, nossa, que agudo legal, combinou super, fechou com uma energia a música, eu gostei bastante. Mas assim, tem aquela coisa, falar, gente, que bonitas crianças estão revelando, e sou rebelde quando não sigo os demás. Bem do... Oi? E Oi? sou rebelde quando não sigo os demás. Bem Mudou o assim. chip, mudou o chip para espanhol e eu me perdi. Não, parece os Rebeldes, né? É. Aquela série mexicana, porque estão todos ali fazendo a rebeldia de estudante. Aí do Aham. nada tem um levantando a blusa, você fala, abaixa essa blusa, essa criança, não pode, não pode fazer isso, abaixa esses abdominais, Uhum. esconde aí de novo. Eu nem sei eu nem anotei quem foi.
De mim, que tava tirando a foi o sim, de mim mesmo? parte de Ele mim. tirou a roupa e fez o agudo. Sim. Que menino versátil. A maior diferença que eu vejo, assim, entre as 2 músicas é o teor mesmo. Enquanto o Bulletproof é, assim, bem agressiva, e imponente, eu vejo no More Dream mais como uma reflexão, né, sobre o Uhum. que os jovens passavam na época e tal. Inclusive é importante lembrar que tem participação de RM, Suga e J-Hope na composição, junto com a equipe de produtores e compositores da Big Hit, obviamente, né? Mas os 3 participaram aí também, enfim. E essa música, para quem ainda não ouviu, eu recomendo. Ela começa Yamane com mione mione, Yamane com mione. Aí coreano de milhões. Enfim, mas essa frase que é icônica e é forte e aparece muitas vezes na música, ela diz: Ei, moleque, ei, garoto, qual é o seu sonho, hein? Qual? Né? Então, o tempo todo ele pergunta na música, ele questiona o que é que o jovem realmente quer. Qual é o sonho dele real? Porque a gente sabe como é o cenário coreano, principalmente quem assiste doramas também, enfim, os altos Uhum. padrões, né? A questão da Resistência, cobrança, estudo. os estudos, de ter profissão, de construir uma família, para todos os lados, então tem padrões a serem seguidos muito fortes. Então, assim, a reflexão deles que eles fazem, que obviamente diz respeito à vida deles em particular, é sobre, tá, você tem que ser bom, você tem que ser tudo isso, mas o que é que você quer mesmo, né? Então essa música vem trazer isso muito forte, assim. Eu acho que eles veem bem isso, como levantando essa bandeira, falando: "Ó, a gente está aqui para reivindicar a nossa retomada desses sonhos, dessa liberdade, da gente fazer o que a gente realmente quer". Não à toa essa é a música do debut, né, que é justamente para chegar causando esse impacto, assim. Lá em Bulletproof eles falaram, lá na introdução eles falaram, sempre eles reforçam isso. Atenção galera de 10 a 20 anos, estamos aqui para representar vocês. O que é que vocês querem, qual o sonho, né, enfim. Tem uma parte da música que fala assim, pare e pergunte a si mesmo se você já trabalhou duro para conseguir algo. Tipo, tá, seu sonho é outro. O que foi que você fez até agora? Né? Então, o tempo todo eles reforçam essa reflexão, enfim. Tem muitas partes assim que são bem que chamam a atenção bastante quando a gente vê a letra, né? É legal isso que você estava falando, porque vem isso deles, eles estão perguntando qual é o sonho, siga seus sonhos, blá blá blá, mas não é uma coisa vazia, porque eles estão falando: "E você está trabalhando pelos seus sonhos? Você decidiu o que você quer? Você está se esforçando, praticando? Porque eu estou aqui dançando, fazendo as coisas, e você?". Então é uma coisa assim, não é também uma chamada à rebeldia vazia, É, eles têm ali uma chamada à ação. em outro momento eles falam, adultos e pais injetam um sonho preso em moldes. Profissão dos sonhos número 1, funcionário público? Uhum. Eles fazem essa pergunta durante a música, assim. E aí eles vão e injetam aquele ânimo, né? Rebele-se contra a sociedade infernal. Os sonhos são um perdão especial. Pergunte a si mesmo sobre o perfil dos sonhos. Torne-se o principal sujeito da sua vida que sempre foi oprimida. O que você sonhava em ser? Já É pensou? Que bonito. massa essa música? É uma coisa, por isso eu falei que é uma coisa meio hino, né, eles estão ali levantando ali, juntando as massas para ação, para pensar, para fazer. Então foi uma música de debut, porque no começo a gente fala: "Ah, por que essa música para o debut?". Mas Uhum. eu acho que vamos falar entre as 3, porque a gente tem ali o interlúdio, o cypher, o intro, são umas brincadeirinhas, mas entre as 3, que são músicas mesmo, a Bulletproof Part 2, a Like, a No More Dreams, essa realmente tinha É a uma mais mensagem tocante, mais né? legal. Essa é Isso, a mais essa tem a chocante. melhor mensagem para começar. E o Aham. MV foi super legal de ver, eu gostei muito. Vejam, estará nas redes sociais o link. Gente, É muito legal. A gente, Practice assim, eu também. pelo menos volto vários trechos assim, várias vezes, né, para ver de novo. Muito lindo, muito bem feito. Estava voltando, eu falei: "Gente, e esse look, e esses óculos, e esse passo, e quem tá Futurista, fazendo né? esse agudo?". É, você vai ter que voltar, você vê uma vez e fala: "Não, espera aí, tem que voltar, tem que voltar, tem que voltar, tem que voltar", e acaba vendo várias vezes. E aí muitas vezes a pergunta, Yamane com mione mione, é muito bom. É chiclete, pega na cabeça. Quando você começa a ouvir, fica na cabeça. Enfim,
E aí vem o interlude, que realmente não tem muito para falar do interlude, ali é uma batidinha. A gente vê nos créditos que os meninos não estão nessa parte. É ali uma musiquinha gostosinha que funciona. É um instrumentalzinho que dá para botar de alarme no relógio, Eu mas acho que ele não serve mesmo é só para dividir as músicas que são mais de mensagem, aí depois vem só like e a cipher. Até quero fazer uma correção, Reni, eu vendo aqui, revendo aqui, né, a lista do primeiro álbum, eu acho que em algum momento eu disse que são 6 faixas, mas na verdade são 7 faixas, né? Então, só recapitulando, nesse álbum a gente tem a intro, We Are Bulletproof, tem a roda de conversa, No More Dream, o interlude, like e uma roda de cipher. Então são 7, sendo que 3 são realmente músicas, né? isso. É. É isso E aí. falando de like, gostei Hum. bastante de like, eu me diverti. É que eu te mandei um áudio disso. Que é assim, Sabia que a composição é basicamente os meninos? É só RM, Sugar, J-Hope. E aí mais um produtor. Só eles. tem uma letra meio engraçada, que assim, meio chocante. Porque vendo hoje da maneira conservadora que os idols tratam, principalmente na quarta geração, que tratam essa coisa de namorar, de relacionamento, de falar do sexo oposto. Aí faz uma música romântica e fala, é pro fandom, hein? Não é pra namorada, é pro fandom. Então ver uma Aham, música com sei. like é meio Hã. impactante. E eu ri assim, que eu falei, gente, meio problemática, porque o menino é meio ciumento, é meio possessivo, tá fazendo um slut shaming básico, mas é tão, mas tá engraçado. Pra quem não ouviu ainda, a música fala sobre o menino que tá meio revoltadinho porque acabou o namoro e ele tá vendo os likes da namorada dele lá na Tipo, rede social. pô, eu terminei com ela, eu não tenho mais direito nenhum de reclamar, mas eu tô puto porque ela tá recebendo um monte de like, tem um monte de homem, ela tá indo pra festa, tá todo mundo Eu não dando quero atenção pra ser ela, eu não quero eu ser não só mais um dos 30 dos 30 likes que ela recebeu. Então, tipo, é bem revolta adolescente. Do cara, É. larguei a namorada, mas agora me arrependi. Ou nem se arrependeu mesmo, ele só tá ali na possessividade e no ciúme. Ah, ele Mas a fala que ela maneira tá que eles tratam isso, muito mais linda depois que terminou, é, tal. fala que tá muito mais bonita quando ele terminou. Sim, Como é que fala? O Pretty Lady? é pra ele vamos achar aqui, espera aí. Vamos achar aqui, porque eu achei muito Ah, o engraçadinho. começo é bem baladinho, né, o começo é "Don't wanna be fool, wanna be As cool, vozes wanna são be love, muito they always bonitas. say love", é bem baladinha mesmo, assim. É bem baladinha, as vozes são ótimas, os vocais super gostosos. É engraçada, porque ele pega ali, É, ele tá vendo os likes sem querer dar like na foto, fica é. puto, fala os palavrões. É engraçada a música, apesar dos problemas, mas os vocais são muito bons. E eu achei tão gostosinha. Eu achei a parte. É assim: Achou? "Oriana Joboyona, pretty woman, a pretty Pretty woman, woman". pretty woman. É. Eu E aí adorei essa você parte. ficou ainda mais bonita. É. Eu achei tão bonitinha essa parte, achei tão fofo. Assim, tirando achei muito. Os vocais são muito gostosos nessa música. E, assim, de todas as músicas, essa é a que eu botaria no meu playlist diário. Uhum. Tipo, Bulletproof eu sou uma pessoa que tem 300 mil playlists, um para cada coisa. Tô Então, sabendo. Bulletproof, cada um com uma capinha, com motivo, Aham. para cada aparelho da academia. O Bulletproof eu botaria lá na minha playlist de academia, Uhum. que pega o sangue correndo, precisa andar rápido, fazer o Bulletproof, vai ali. O Like já é mais para o dia a dia, Pra trabalhar. para estar ali lavando o prato, Uhum. indo na padaria comprar um pão, dar aquele passeio, assim, essa aí é mais para o meu dia a dia. Eu gostei muito das vozes dele, e eu espero que no futuro tenha mais músicas assim, porque a gente Uhum. sabe que esse é um grupo de hip hop, eles pegaram para o rap e tal, mas as vozes foram tão gostosinhas que eu quero Menina, escutar mais delas. não te conto que vem de montão música assim, mais calma, mais Ai, que romântica, bom. mais tem nas outras eras, Não né. precisa pra mim não precisa nem ser romântica, melosa e tal, eu sou solteira, não quero essas coisas romance não. Mas o mas a parte do que é as vozes, isso que eu gosto de poder apreciar as vozes.
de todos eles, né? Não só o rap. Falando de vozes, eu acho engraçado que escutando as vozes, as vozes do RM eu já Hum, consigo identificar. Falar, Sim, essa é a voz do RM. é A forte, dos né? outros, eu não faço a menor ideia quem é quem. Se não for aqueles lyric vídeos com as fotinhos, Hum. eu não ia saber nunca. Tem que Eu ter já várias. reconheço, sabia, Reni? Já Eu tô reconheço. tentando. Conheço muito, quase 100%, eu acho, assim. Porque quando for passando o tempo, você vai perceber. Cada um tem um timbre completamente diferente do outro. Tipo, três rappers, três personalidades de vozes diferentes, totalmente, assim. E aí você vai ver que RM é mais forte, que Suga é mais suave, que J-Hope é mais assim, rasgado. Bem, tô dizendo do jeito que eu conceituo, né? Não sei nem se usa esses adjetivos aí para voz, enfim. Mas aí você vai notando a diferença entre eles. Os demais nem se fala. Tipo, Vi é mais rouquinho, Jimmy é mais agudo, né? Aí Jin também tem uma voz estridente, mais aberta. E Jungkook fora da curva. Totalmente fora da curva. Eu quero aprender. Me dá uns 3 álbuns mais para eu começar a diferenciar. Porque, por Vamos exemplo, conseguir. eu tomei 2 anos e meio para conseguir diferenciar as 9 vozes do Zero Base Mother. Tem Ah, algumas que eu pego na hora. É sabe quem o eu reconheço Matthew. sempre? Quem? Hal, sempre. Calma. Ele tem Tare, uma voz muito especial, é muito limpa. A sempre. Tarei é um dos melhores vocais da quinta geração, aí não tem como. Eu Esse aqui menino fazendo é corações pra câmera, ninguém tá vendo, só você. Tarei Tarei é absurdo, assim. Mas eu demorei muito, imagina, eles são um dos meus pré-favoritos, eu escuto todas as músicas. Então Aham. imagina o que seria se não fosse um grupo que eu tô começando a escutar, né? Então me dá uns 3 álbuns mais, a gente vai diferenciando. Pra eu saber a diferença do RM já é bastante. Pra só Já. um álbum, eu acho. Eu tô Já, já. orgulhosa, eu tô orgulhosa. Muito bem, parabéns. Mas e bem, terminando aqui o like, eu acho que para terminar ali, a gente tem o Cycle Room Cypher, que eu achei Gente, bem divertida. Eu, icônica essa faixa, aquele, icônica. aquele começo tem uma vibe, tipo, me levou uma nostalgia, porque eu saía do colégio com o meu grupo de amigos do Muay Thai. Sim. A gente ia para o outro colégio. Na verdade, minha melhor amiga vinha de um colégio mais longe, passava no meu, a gente se juntava com o pessoal do Muay Thai, ia para o outro colégio, que ficava no outro lado do caminho, e se juntava todo mundo, era um montão de, tipo, metalheiro, de pessoal de banda de garagem, Isso pessoal já do no Muay Peru, Thai, né? não, isso no Brasil. Hum, Juntava um monte de gente estranha hum, ali naquela porta do colégio. hum. Então você tinha o pessoal ali falando de música, discutindo, não sei o quê, o White Stripes, não sei, a banda tal, banda tal, banda tal, e falando, conversando de música, e de repente aparecia uma guitarra do nada. Quando a gente via, tava tocando, fazendo música. Então, E é me bem o deu uma clima que nostalgia. começa Cypher, né? Eles começam É, a aula acabou, tô com fome, vamos lá. E começa assim, que é eles se reunindo, exatamente. chegando. Por isso eu fiquei tão nostálgica, porque me levou completamente para esse momento de sair do colégio, com uniforme, com todo mundo, passando ali na barraquinha de empadinha, na barraquinha de espetinho, Aham. e andando, cada quadra que a gente andava, juntava mais um, e sentava ali para falar de música. Então me deu aquele batido assim de casa, sabe? De sentir aquela Sei. coisa de amizade, de companheirismo ali. Eu falei, pô, que é um legal. E eles começam ali a implicar um com o outro, sacanear um com o Sim. outro e tal, que é muito agradável de escutar, é muito legal de escutar. Você pega Então a só personalidade assim. deles. Sim. E assim, só para relembrar, Cypher é uma roda de rap. Então fica a batida lá e eles vão se desafiando, né? E cada um tem a sua vez de fazer o rap e começa com Sugar, né? O pessoal lá faz Go Sugar, Go Sugar. E é muito bonitinho. Enfim, aí eu acho engraçado de ver, engraçado não, é interessante de ver que Suga e RM, eles fazem assim, o rap deles nessa cypher é bem mais profissional, assim. Você nota que eles Uhum. realmente são rappers, assim, né? É Então eles mais rap do Show Me the Money. é Aquela mais coisa mais. sério, sabe, e tal.
E aí eles vão já imponentes e já vão, assim, soltando desafios para os outros e, assim, bem mais para frente, né? Bem mais, mesmo do perfil de rapper. E aí, quando são os outros, é que vem a melhor parte para mim, que tô A assistindo. chacota. É muito bom. Ó, Jungkook. O rap Jungkook, vai Jungkook, vai Jungkook. E aí ele começa, ele tão assim, mini profissionalzinho, tipo, bem aluninho, bem aluninho dos rappers, sabe? E aí ele vai e fala de meu freestyle, e aí como verdadeiro MC, e vou seguindo o ritmo e tal. Ele vai bem assim, todo, todo poderosinho. Sabe engraçado? Que a gente tá Ah, falando, assim, o meu favorito de todos foi justamente o rap de um que não é rap. Eu gostei sim. muito do rap do Vi, foi o que mais me chamou a atenção, foi o do Vi. Ai, nem Eu me achei fala. ali, ele falou com uma malemolência, uma malandragem, uma implicância que só o irmão mais novo pode ter, que Você eu sabe que amei. esse é o perfil de Vi, né? Que ele é todo relaxadão, todo assim, cheio de onda. Você vai perceber no decorrer do tempo. Enfim. Eu achei uma implicância ali, a maneira como ele falou. Eu adorei como ele formulou as frases, como ele jogou com a melodia, com enquanto falava e tal. Olha, foi meu favorito, foi o que mais me chamou a atenção em todos. Não, ele desafiou cada Hyang. Daí sim, Hyang, ouvi bem suas rimas, Namjoon Hyang, e ouvi suas letras, e depois ele fala Rob Hyang, né? Enfim, Sim. Sugar E vocês que estão ouvindo, Hyang. tira uma dúvida pra gente. Porque na tradução em português fala uma coisa, a tradução em inglês fala outra. Numa ele tá mandando o Rob fazer kimchi, e na outra ele tá falando, Rob, tá esquentando. Aí a gente fala, afinal, qual é a correta? Esse é o problema de fazer essas coisas sem falar coreano. Porque É, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que confiar na tradução alheia. Mas se a é. tradução do letra está de um jeito, a tradução do Genius está em outro, a gente acredita em Uhum. quem? Uhum. Essa parte, na verdade, diz assim: Rob Hyang tá tenso aqui na minha frente, o que é que tá te deixando nervoso? Tá esquentando? Assim é em português, né? Em inglês ficou E em como, inglês Reni? fala vai fazer kimchi. Tipo, Depois perguntando por que tá nervoso, vai fazer quentinho pra esfriar a cabeça, né? Tipo assim? é. Aí fica engraçado essas coisas, esses problemas a gente não saber a língua Aham. certa, a gente É. não saber coreano, que a gente tem que arriscar. Aí no certo, no errado, a gente pega os dois e joga pro ar e vocês decidem qual certo. Então, assim, eu achei super engraçado. E eu adorei o final, porque o final eles indo sacaneando quem foi? Acho que foi o de mim? Quem que ele sacaneou no final? Deixa eu ver Que aqui, faz um deixa eu ver rap, aqui. que faz um rap meia boca, eles, tá bom, vai embora, acabou, acabou. Que eu morri de rir com esse final. Eu acho que é o Jimin. Agora, depois do Taeyeon, que eu vi, né? Aí vai o Rob. Aí o Rob naquela pegada mais assim, né? Mais É. profissional, com todo o dialeto que a gente percebe que já é do rap e tal, que vinha treinando com os outros rappers desde o começo, assim, né? Uhum. Mas a medalha de ouro pra mim, nessa faixa, vai pra Jin. Não tem condição. Eu não aguento. Jim fazendo rap. Gente, ó, é uma graça. É uma graça. É muito primário. Muito. Ó, vale a pena falar o rap dele aqui, porque, gente, não tem condições. Fala, fala. Ah, Jim também tá fazendo isso. Sim, ele também tá crescendo muito. Aí, meu nome é Jim, sempre bonito, mas meu apelido é Jim, tá? Jim tá é nerd. E então o quê? E meu apelido é Jim, e agora eu sou Jim, e acabou. Ele só diz que é bonito e nerd, mas tadinho. Mas, ó, tem que ver a marra dele fazendo esse rap. Porque eu falando Ah, aqui não é a mesma coisa. Tem que ouvir essas faixas. Porque se carisma. você ouvir sem entender o coreano, esse aí é rap, é pesadão. Porque rima o tempo todo. Ele é maravilhoso. E eu tava aqui, Reni, você ainda vai conhecer a personalidade dele. Mas Jim é um gaiato. Vocês usam gaiato por aí? Sabe o que é gaiato? Eu só É que eu tira... entrei de gaiato pelo filme. Entrei de gaiato no navio, entrei. Tá das antigas, Reni? Pelo amor de Deus. Falou gaiato,
gaiato que eu conheço, que entra de gaiato no navio e entra pelo cano. Tirador de onda e tal. Ele é super gaiato, porque ele diz que ele é wide world handsome. Tipo, mundialmente lindo. E ele fala isso nas entrevistas. E manda um beijo assim, ó, pra câmera. Mulher, ele é muito gaiato. Muito gaiato. Aí eu fiquei, já tive de pensar, tipo, quando será que começou essa história de Jim dizer publicamente que ele é mundialmente lindo? Porque, apesar de parecer muito pretensioso, ele fala de um jeito engraçado. A gente não aguenta. Porque, assim, é muito, muito hilário. E eu tô vendo aqui que no primeiro cipher que ele fez aqui no álbum, ele falou justamente isso, que é lindo. É muito descarado. Mas isso é É uma coisa muito. de proteção, né? Até de eu falar, todo mundo fala que eu sou lindo, que eu só entrei aqui porque eu sou lindo, que eu tô aqui porque eu sou lindo. Então eu vou falar que sou lindo mesmo, porque se eu falar primeiro, você fica sem arma. Você não É, pode falar nada se eu falar primeiro, né? Às vezes é assim, eu vou ter que conhecer mais dele para ver. sim, você vai ver. E eu tô vendo aqui que é de mim mesmo, que no final erra, e aí pede desculpa, e vai embora. Ô, amigo, fala, eu tô com Tadinho, fome e com frio. Vai embora. tadinho, tadinho. É. É muito E- divertido. E se vocês não escutaram o álbum todo, só escutaram o title track, vale muito a pena ir escutar tanto o Like, que é muito divertido, quanto esse Cypher, porque você sente ali que tá na roda de amigos falando besteira. Então, Isso, vale isso. a pena escutar. Se você é uma pessoa que só escuta title tracks, vale a pena ir atrás dessas também. E com isso a gente finaliza as 7 músicas do álbum. Antes de começar a falar sobre o álbum, a gente estava falando, recapitulando como foi para eles quando eles começaram a se apresentar, né? O quanto eles eram assim, não enturmados com os demais dos outros grupos e tudo mais. Mas você sabe que nesse primeiro ano, que foi 2013, eles não lançaram só um álbum. Eles lançaram 2 álbuns. Não? Dois mini álbuns, né? Ah, Esse, que é Too Cool for School, e também o Are You Late Too, né? Inclusive a sigla é bem complicadinha, porque eles colocam em códigos, assim. Mas você tá atrasado também? A tradução seria mais ou menos isso, né? E o primeiro álbum foi lançado em junho, o segundo foi lançado em setembro. Então, nesse mesmo ano, os 2 álbuns concorreram às premiações desses programas que já comentamos antes, né? Como é que funcionam e tudo mais. E eles tiveram destaque, sabe? Então, esse primeiro álbum dele vendeu na primeira semana 772 unidades e 24.441 cópias no decorrer do ano. E ficou em 65º lugar no Gaon Chart, que atualmente é o Circle Chart Music Awards. Então, no ano de 2013, né? Porque enquanto o primeiro álbum vendeu 772 cópias na primeira semana, o segundo vendeu 3 vezes mais, 2.679 álbuns na primeira semana. E no total, 34 mil álbuns no decorrer do ano. E aí a gente que está de fora e que não entende de K-pop pensa, nossa, que expressivo, né? Porque isso significa que eles tiveram uma boa aceitação no debut, né? Que eles venderam bem o primeiro, o segundo teve um crescimento, que para nós é grande, mas você sabe que isso não foi expressivo para eles na época? porque estão ali menos das 100 mil unidades, né? Pois é, eles não chamaram a atenção mesmo ganhando as premiações, porque em comparação com os outros grupos que estavam assim em ascensão na época, que estavam realmente no auge, isso aí se torna nada. Então, assim, se eles tivessem subido de 24 mil para 300 mil, por exemplo, que é mais de 100 mil, como você comentou, aí sim, eles se considerariam assim realmente, realmente importantes. Mas desse tanto que teve, não foi nada. Eles eram simplesmente mais um grupo na maré. O importante de tudo isso foi só saber que eles tinham sobrevivido. Tipo, o grupo não vai ser descartado. Estamos conseguindo nos manter indo nos programas, né, fazendo participações, enfim. Mas, no geral, não. Ficou abaixo do que eles tinham esperado, abaixo das Isso. expectativas deles mesmos. Aham. O grupo deles ficou com a melhor performance entre todos os grupos de idols que debutaram naquele ano. E levou Uhum. todos os prêmios de melhor artista estreante dos principais prêmios da Coreia. Sabia disso? Eu não sabia, eles pegaram
Um Rookie Grand Slam. Todos de melhor artista estreante. No MMA, que é o Melon Music Awards, no mesmo ano que eles ganharam como artista estreante, o Shiny ganhou como artista do ano, que o Shiny é da mesma época deles, né? Então eles ganharam no MMA, ganharam no Golden Disc, no Seoul Music Awards, no Gaon Chart, que foi o que a gente já comentou, mas eles não ganharam no Mama, porque o Mama é muito conhecido, principalmente pra gente aqui, a gente acompanha muito o Mama, né? É. O Mama tem aquela coisa assim, pra gente que vê K-pop, a gente acha que é gigantesco. Mas também tem gente que fala, o Mama é como se fosse o MTV Music Awards. Não é tão grande, Aham. não é tão prestigioso. Então tem essa coisa assim, pro K-pop é uma coisa muito grande, muito impactante. Você ganhar esse prêmio, né? E falam que é um dos mais difíceis de ganhar e mais prestigiosos os docentes do Mama. Sabe uma comparação importante que eu vi a respeito desse primeiro ano? Então, a gente viu que o primeiro deles ficou na posição 65 e o segundo álbum ficou na posição 55. Aí pensa, nossa, que bom. Mas você sabe que o EXO, no mesmo ano, tinha 6 álbuns no top 10 dessa classificação? 6 de 10 eram só do EXO. Você tem noção? Essa época o EXO era muito grande, né? Muito. E ainda era dividido, que eu até lhe perguntei, lembra? Se você sabia que o EXO era dividido. O EXO-L e o EXO-M. Isso. O EXO, que é da SM, né? Que é da Big Three. Que coitados, de novo, estão divididos, mas agora por motivos outros e mais tristes. Então olha só como é que estava na época. Tinha o EXO com 6 álbuns, que na verdade não eram 6, sabia? Eram 3. É porque eram 3 em coreano e as mesmas 3 versões em Sim. mandarim. Isso, então formavam 6. Mas tinham vendas absurdas e aceite absurdo. Então os 6 estavam lá na classificação, né? Também estavam nos holofotes os novatos da outra da Big Three. Esqueci o nome agora. Tinha a SM, JYP, YG, JYP, o YG. E tinham também os holofotes nos novatos da YG, que era o Winner e o Icon. E eu fiquei feliz de saber, porque o Icon, apesar de eu não acompanhar o grupo, tem um ex-integrante que eu acompanho, que é o Kim Han-bi, mais conhecido como B.I. Enfim, então tinha esses 2 grupos estreantes, que era da Big Three, que estava super bombando. Tinha o EXO, que era da Big Three, que estava super bombando. Tinha o JYP. Sabe o que eu achei interessante ali? Você mencionou o Icon, sendo o Hulk também. E o Icon é um grupo de hip hop, né? É um grupo muito mais puxado por hip hop. Eles até falam, a gente não dança, a gente não faz. Quem viu Kindle, a gente sabe que o Icon é bem mais, assim, layback, é bem mais tranquilo, mais hip hop. E é interessante saber que esses 2 grupos estrearam ali na mesma época e estavam ali disputando, porque mostra uma tendência. Uma tendência Menina, que a indústria estava indo mais pro hip hop. agora quer uma contradição? Icon Fala. era assim, estilo hip hop, eu até vi sobre isso também. Uhum. Mas sabe qual é a música que bombou na época do Icon? Na, Love na, 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 Scenario. na, 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 Isso. na, na, na. Adoro essa música! É. Engraçado. Love Scenario. Linda essa música, maravilhosa. A graça. Mas bombou, né? Então É. todos eles, mesmo sendo assim, mais pro lado hip hop, sempre tinha uma música ou outra que era assim, mais baladinha, mais pro K-pop meloso mesmo. Se vocês quiserem conhecer mais um pouquinho do Michael, eu recomendo irem ver Road to Kingdom, porque é super. O Road to Kingdom, Que não, é um desculpa, reality show. Kingdom Legendary Wars, que é um reality show que tem o B2B, 80s, Stray Kids, Icon, The Boys e SF9. Eu Disputando não metade de assisti. pandemia, quem vai ganhar. Tem que assistir, porque é muito bom. Muito, muito, muito bom. Mas Aham. aí você conhece mais do Icon ali nesse Survival Show. Sim, aí para completar, ainda tinha outro grupo da Big Three que também estava aí no cenário bem forte. E aí já estavam assim, já estava em período de divulgação e tal. Então, o BTS vindo de uma empresa pequena, veio para um cenário e que ele estava cercado por todos os lados de muito sucesso, de muita visibilidade para os outros grupos. Então, por isso, assim,
a gente que está falando aqui sobre BTS e vendo as vitórias e vendo o que eles conseguiram. Ah, porque eles tiveram atenção no debut. Ah, porque muitas pessoas ligaram parabenizando e até fazendo proposta de negócios. Tiveram uma boa classificação do álbum no ranking final. Eles foram o único grupo estreante que tinha álbuns nesse ranking. Foi um grupo que ganhou vários prêmios de melhor artista estreante desse ano, mas nada disso teve uma grande visibilidade. Porque tinha outros grupos muito maiores, de empresas muito maiores, com mais investimento, que estavam bem à frente disso. Então, eles só provaram que tinham sobrevivido, mais nada. Né? Então, assim, eles não ainda, por isso que tanto eles falam que Suga, por exemplo, Jin também, que não parecia nem que tinha debutado. Ele, oxe, ficou a mesma coisa, enfim, continuou tudo igual e não tinha garantia nenhuma para os próximos anos. Garantia nenhuma, eles tinham que trabalhar tudo de novo e continuar investindo investindo no fandom e tentando agregar pessoas e melhorando a performance deles, as músicas, para ver se eles iam conseguir deslanchar, porque não tinha nada garantido. Poxa, é legal saber que eles ganharam prêmio, porque até naquela entrevista do debut que eu vi, se eu não me engano, é o RM que fala que a meta dele é ganhar um prêmio de Rookie. Então é legal saber que ele conquistou essa meta dele. Mas é como até o Siwon que era do Nine Eye, já saiu do Nine Eye, eu acho que agora ele não tem grupo, ele falou uma vez, a gente acha que debutar é aquilo, a gente debutou, a gente chegou, a gente conseguiu. Só que debutar é só É um o passo começo. mais. Você pode debutar e não chegar a nada. Você pode debutar e ficar pior do que estava antes. Você pode debutar. Então, o que ele fala, né? A gente acha que ali debutar é o prêmio máximo, mas aí a gente debuta e vê que não. Então, isso é uma coisa que ele falou que me pegou muito. Que Prêmio de realmente Rookie, né? era Você o prêmio falou, máximo. Reni? É, Que é de Hulk é o prêmio melhor de do novato. iniciante, né? Novato. Isso, Hulk é o novato. Isso. Nossa, É isso, então, eu acho que o próximo passo para a gente no podcast vai ser falar sobre o próximo álbum, que é Oh, Are You Late Too? E tem os capítulos do Rookie Kindle também, pra gente dar uma olhada e conhecer um pouquinho mais a personalidade deles, vendo esse show de variedades, esse vlog deles ali, que é o Rookie King. Que é um programa que eles transmitiram através do YouTube, como se fosse um reality show, né? Acompanhando eles, enfim. É, E que a gente vai trazer também episódios, não é isso? exatamente. A intenção ali, pelo que eu vi no timeline, eu posso me corrigir ainda. Pelo que eu vi, antes do próximo álbum, tem 4 capítulos do Rookie King. Falta eu ter certeza ainda, mas eu acho que sim. Então a gente vai tentar ver esses 4 antes do próximo álbum, para a gente poder falar um pouquinho também, né? Não só das músicas, mas do que eles viveram, quem eles são, conhecer a personalidade. Eu acho a parte mais legal da história é saber a personalidade deles também. Então, para a próxima semana, a gente vai tocar ali nesses 4 episódios. Ademais de ver se vai entrar ali o tempo para te falar do álbum também. Ou seja, terminou o episódio com mais assunto ainda, É, como sempre. exatamente. Gente, se tá quase 2 horas para falar de um álbum, imagina se a gente for falar de um álbum mais capítulos. Meu Deus, então por hoje é só. Então, acho melhor ficar aqui antes que o pessoal canse. Então, a gente volta para outra semana. De novo, a gente pede desculpa por atrasar, mas essa semana foi muito emocional. E a gente pede desculpa pelo áudio no começo do capítulo, porque o áudio ficou um pouquinho zoado, o microfone não estava tão bom na primeira metade, a gente trabalhou para trazer o melhor áudio na segunda metade desse capítulo. Vamos relembrar as redes sociais, então, para o pessoal poder ver os links e acompanhar tudo sobre o que nós conversamos aqui? Por favor, vão lá, segue a gente, interatua, vê os links que a gente vai deixar lá para vocês, de todas as coisinhas que a gente falou hoje. Vocês podem encontrar a gente no Instagram em papodefone.pod, então é papodefone, tudo junto, .pod, no Instagram. E no Twitter vocês podem encontrar a gente como Papo de Fone. É isso. Então, até a próxima É semana. isso, gente. Até a próxima. Bye, bye. Bye, bye. Fui ver o trailer do debut, né? Pra conseguir ver em ordem. Porque eu vi a música, mas queria ver os trailers, os teasers antes do vídeo. Aí eles começam com
We are now going to progress, tipo, uma frase em inglês com aquela voz de locutor de cinema. Eu tomei um susto. Eu não sei porque eu não tava esperando inglês. We are bulletproof, we are bulletproof, we are bulletproof, we are bulletproof. Não tem jeito. Gostei mais dessa agora.